Primeiro, trazendo os fatos para você. Está marcado para amanhã a audiência de custódia do homem preso por fazer ameaças ao Supremo Tribunal Federal em redes sociais. Essa ordem de prisão veio do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Confira na reportagem de Adriana de Luca e a gente volta para a análise. Ivan Rejane foi preso em Belo Horizonte. Na decisão, Moraes destaca as declarações na internet. Eu, Ivan, criei uma terceira forma de nós, cidadãos brasileiros de direita, gente séria, tirar do poder esses vagabundos. Se o Senado não faz a cassação com 2 S's, nós podemos fazer a caça. Está aberta a temporada de caça aos ministros do STF. Na mesma publicação, Ivan Rejane afirma que a estratégia de ataque não vai se restringir aos ministros, mas também a seus familiares, mulheres e filhos. Diz chamar os bastardinhos de bastardos, de pilantras. Ivan ainda criticou outros políticos de oposição nas redes sociais, como Gleisi Hoffmann e Marcelo Freixo, e falava em destituição dos ministros do STF. Hoje, antes de ser preso, o suspeito de veicular notícias falsas e ataques contra a corte ainda ironizou o pedido de prisão de Alexandre de Moraes. O ministro, em sua decisão, afirmou que os elementos demonstram uma possível organização criminosa com o objetivo de criar ou compartilhar mensagens que têm como mote final a derrubada da estrutura democrática e do Estado de Direito no Brasil. Alexandre de Moraes vai assumir a presidência do TSE no mês que vem. A decisão de hoje, de acordo com fontes ouvidas pela CNN, indica que o ministro vai adotar uma linha dura no combate às fake news nas eleições. A prisão de uma pessoa pouco expressiva é só uma primeira mensagem para mostrar que, olha, a eleição está se aproximando, a gente precisa manter um ambiente saudável para que a votação ocorra. No âmbito do inquérito das fake news, eu acredito que será algo cada vez mais recorrente daqui até o dia da votação. Nota pé, Ivan Rejane ficou em silêncio durante o depoimento. Ainda não conseguimos contato com a defesa dele. Estaremos aqui à disposição. Vamos à análise, então, agora apresentando o nosso participante na rota, o nosso Creomar de Souza, analista político. Creomar, obrigado pela disposição em participar. Deixa eu começar logo por você, Creomar. Independentemente, Creomar, o que a gente acha do ponto de vista jurídico desse inquérito das fake news? Tem sido debatido entre juristas em que medida esse inquérito responde aos preceitos do Estado de Direito. Os operadores de direito debatem muito essa questão, independentemente do que a gente acha. Vai funcionar a tática da dissuasão, tal como a vimos acontecer hoje, Creomar? William, primeiro de tudo, boa noite a você, a Raquel e a Thaís, que está aqui de Brasília também. Sempre um prazer fazer parte desses diálogos. Eu creio que a grande questão é que nós podemos observar no curso do tempo um alinhamento entre 3 magistrados que ocuparam e que ocuparão em algum momento a presidência do TSE, né? O ministro Barroso, o ministro Fachin e agora o ministro Moraes. Cada um deles, a seu modo, tentou construir ações de dissuasão ao discurso de enfrentamento às instituições e questionamento da validade da lógica eleitoral. O que nós temos até aqui é um cabo de guerra e que, do ponto de vista político, os riscos derivados desse processo não foram diminuídos até aqui, porque o presidente Bolsonaro, sobretudo depois daquele pequeno recuo no 7 de setembro do ano passado, voltou à carga, sobretudo a partir do momento em que a rejeição ao governo se tornou um obstáculo à reeleição. E agora a gente tem esse novo capítulo, em que Alexandre de Moraes, que desde algum tempo assumiu para si essa responsabilidade de lidar com a questão das fake news e dos atos antidemocráticos, será o presidente do tribunal durante um processo eleitoral que nós temos visto vai ser certamente marcado por acontecimentos de violência. Já temos alguns cadastrados e a questão é saber se nós teremos uma espiral que fará com que, de casos isolados, nós tenhamos a erupção de grandes problemas nas ruas. Entendi, Creomar. Você levou a questão para o seguinte lado. Se o que o Moraes fez é uma dissuasão em relação ao próprio Jair Bolsonaro, correto? Isto, exatamente isso. O que nós temos de maneira muito concreta, sobretudo a partir de alguns diálogos que nós temos visto, profissionais de imprensa como a Thaís trazendo e a Raquel também, e alguns que nós construímos no dia a dia da consultoria, que a lógica parece ser que o presidente da República
tem negado os aconselhamentos recebidos para que ele modere o tom e tem assumido todos os riscos de jogar o jogo fora da regra do jogo. Então, isso, em algum sentido, facilita. Nós vamos entrar nesse ponto também, Cromar. Desculpe meu artificialismo em separar as questões. Eu vou começar com nós vamos voltar a isso. Exatamente esse ponto que você mencionou, Thaís. Alexandre de Moraes consegue o que quer, que no fundo é dizer a todo mundo que está disposto a proferir ameaças desse tipo aí, olha aqui, ó, vai para cima de vocês, ou o efeito será possivelmente muito mais dependente do que fizer Jair Bolsonaro? William, boa noite. Não sei se Alexandre de Moraes consegue diretamente ali com o presidente Jair Bolsonaro, porque afinal de contas, se a gente nivelar pela mesma régua pelas quais pessoas como essa pessoa que foi presa hoje estão fazendo coisas, o presidente Jair Bolsonaro também se enquadraria, em tese, nesses crimes. Mas há um limite, sobre o qual a gente tratou essa semana inteira aqui, né? Há um limite institucional, há um limite político, há um limite para uma atuação que a gente conhece. Mas a decisão de hoje, fui conversar, claro, com ministros do Supremo Tribunal Federal para saber como eles entenderam a decisão do ministro Alexandre de Moraes, e há uma ala expressiva dentro da corte que diz que é uma decisão pedagógica, que ela quer, na verdade, mostrar para os aliados do presidente Jair Bolsonaro e muito para esses apoiadores que esse tipo de atitude não ficará impune. É uma mensagem, um dos ministros com os quais eu conversei, William, diz claramente, é uma mensagem enérgica no combate à fake news, no combate ao discurso do ódio. Então, o que eu tive de percepção? É para atingir essa base, para atingir essas pessoas que acreditam que por meio das redes sociais podem, e ao final de contas elas podem mesmo, a gente viu o episódio recente em Foz do Iguaçu, acabar se tornando reais, acabar deixando de ser ameaças apenas na internet e acabar se tornando fatos, tragédias, como a gente assistiu recentemente. Você foi, acho que ao cerne da questão, Thaís. Quando você usou a expressão, é uma medida pedagógica. A medida pedagógica é um ensinamento. Então, se esse mandado de prisão seria um ensinamento, seria, como no meu vocabulário, seria uma dissuasão, seria dissuasório, inibiria extremistas da prática do que se vem fazendo, dado o fosso aí de sujeira que a gente vê gastando livre praticamente na internet. Essa questão é central. Agora, por que está concentrado no Alexandre de Moraes, então? Se ela é tão central? Esse é um grande problema, William. Infelizmente, eu acho que não funciona tão bem como o efeito dissuasório como a Thaís está falando, porque essas pessoas, elas têm bônus e perdas. Esse sujeito, quando vai preso pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, ele ganha uma notoriedade imensa. Ele se transforma em quase um tipo de mártir para essa extrema-direita. Ele ganha likes, seguidores na internet, que a gente sabe que isso se transforma em dinheiro para quem tem muita visibilidade, os chamados influenciadores nessas empresas de internet. Então, o fato dele estar sendo preso pelo Alexandre de Moraes torna isso uma faca de dois gumes. Você tem, obviamente, ninguém quer ir preso e as pessoas também se sentem ali um pouco anônimas nessa internet, né? São 190 milhões de brasileiros para vigiar, mas elas também têm um bônus com isso, que é a notoriedade e os dividendos até eleitorais que podem render para essas pessoas. A gente tem inúmeros casos na política brasileira já disso. Especialistas dessa área de direito digital, o que eles avaliam é que para resolver esta questão, isso precisava ser mais descentralizado. Qualquer procurador estadual lá de Minas Gerais, pelas ameaças que esse sujeito fez aos ministros, ao ex-presidente Lula, candidato, qualquer procurador ali poderia pedir a um juiz que prendesse ele. E isso seria muito menos notícia do que ele ser preso por Alexandre de Moraes. E essa centralização do processo se torna um problema. William,
Por favor, Thaís. Um adendo que é bastante interessante e conversa bastante com isso que a Raquel acabou de colocar. Numa dessas conversas com um integrante do Supremo Tribunal Federal, ele me disse o seguinte: avaliou que essa decisão, por mais que ela tenha esse efeito de mostrar uma mensagem, talvez não seja tão proveitosa assim. E justamente por conta desse embate que há entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes. Na avaliação dele, o momento já mostra que há uma corrente a favor do judiciário, especialmente o Tribunal Superior Eleitoral, por conta de tudo que a gente assistiu essa semana, a série de manifestações, me disse esse ministro. E aí ele fez uma analogia que, para quem gosta de futebol, vai entender melhor do que eu. Fiquei um pouco confusa na hora, até porque eu sou jovem. Ele disse, ele teria que ser que nem o Romário, jogar parado. Eu sou velho, eu lembro do Romário jogando parado. Eu também me lembro. E eu sou velho para lembrar também do que é a lei de Gerson. Que é a lei de tomar vantagem em todos os sentidos. Mas vamos voltar para o ponto, porque a Raquel e você, Thaís, levantaram uma questão interessante para o Creomar. A Raquel levantou 2 pontos, eu vou pegar o primeiro dela, que é o seguinte. No fundo, Creomar, quando a gente considera o ambiente político, isto que o Alexandre de Moraes faz reforça a posição do STF, ou ao contrário, é o ponto que a Raquel está levantando, torna a posição do STF ainda mais vulnerável do ponto de vista das percepções políticas? William, essa é uma pergunta excelente, porque em determinado sentido o que a gente pode dizer é que a estrutura de discurso do presidente Bolsonaro é muito hábil em colocar aqueles que são antagonistas a ele em armadilhas retóricas ou em armadilhas de ação. O que eu quero dizer? Quando o presidente Bolsonaro estimula com a sua fala uma série de seguidores a terem posicionamentos mais agressivos do ponto de vista político, você tem 2 tipos de reação possível. Uma é de silêncio, ou a expectativa, por exemplo, de que tudo isso se resolva dentro de uma determinada normalidade eleitoral, que é aquilo que parte do sistema político tem esperado. Nós observamos isso, que uma parte do sistema político espera que isso seja resolvido nas eleições e a partir daí se possa seguir o curso de ações. E isso é uma vantagem a esse tipo de narrativa, porque dá a ideia a essas pessoas de que aqueles que são atacados têm medo por ficarem em silêncio. Ou, de outro lado, você tem um tipo de reação. E essa reação, obviamente, pode gerar também essa construção de culto de celebridade, como a Raquel muito bem levantou. O ponto é que, diante do grau de dificuldades que esse processo eleitoral apresenta, me parece que o ministro Alexandre de Moraes tomou para si essa responsabilização. E talvez aí seja o grande nó górdio da questão. Porque uma vez que falta essa articulação com outras instâncias do judiciário e mesmo o Ministério Público, tem-se a impressão de que é uma querela pessoal de Alexandre de Moraes contra Bolsonaro e não, na verdade, uma situação em que a democracia brasileira possa ser colocada em risco à medida que pessoas estimulam discursos que apregoem ódio ou violência contra aqueles que pensam de forma distinta. O Creomar foi direto ao seu ponto. Do Ministério Público. Por que um procurador estadual teria que ser um procurador estadual, não faz o que o Alexandre de Moraes fez? William, eu acho que muitos procuradores vão dizer que tem uma questão de competência, mas o fato é que o sistema está funcionando mal. Esses procuradores, eles não estão buscando, não estão vendo o que viraliza, quais são as ferramentas que você realmente tem que utilizar e estão deixando a bucha, falando numa linguagem coloquial, para o ministro Alexandre de Moraes, até mesmo os juízes. Você até entende um pouco do ponto de vista pessoal, por que um juiz de primeira instância, por exemplo, ou um procurador regional pode fazer isso, porque ele vai se tornar alvo, certamente ele vai se tornar alvo da milícia bolsonarista e isso atrapalha ele até de um ponto de vista pessoal. Agora, do ponto de vista do funcionamento institucional, é muito ruim, é como o Creomar falou, o nó dessa questão.